Bora lá? Podemos começar? Tudo certo? Show então. Então, pessoal, vamos falar hoje sobre Keltner e Pivot Point, tá? Dois indicadores aí complementares ao operacional que particularmente eu gosto muito, tenho usado aí desde o ano passado. Eu comecei a usar ele no mercado brasileiro em índice. Isso faz exatamente um ano, porque foi exatamente a data que eu fui para a Itália. Eu já estava operando ali em maio, tá? Com o Pivot Point. E a partir de lá, no final do ano, quando eu migrei quase que 100% para o mercado americano, eu também trouxe essa ferramenta e tenho utilizado muito ela nos estudos, nas análises, nas tomadas de decisão. Então, eu trouxe aqui agora o gráfico do índice, tá? A gente pode jogar para trás aqui no Infut sem problema nenhum. E depois eu também posso passar para os ativos ali americanos para a gente vir trabalhando um pouquinho melhor, certo? Primeira coisa, anotem aí, tá? O Keltner, ele é um indicador apenas para dias laterais. Quem conhece o operacional sabe que para dias onde as médias estão alinhadas, direcionais, esquece essa porra do Keltner. As médias elas prevalecem a direção do movimento. Se o cara está olhando que tem alinhamento de 9, 20, 50, 72, 200, 500 e o cara mesmo assim for querer operar com Keltner, o cara vai se arrebentar. Tá? A pessoa vai se arrebentar. Keltner é para você usar naqueles dias que o mercado está lazarento de ruim, onde as 200, 500 estão cortando os preços, tipo isso daqui, ó. Esse dia aqui, quem opera com médias normalmente se fode. Tá? Normalmente o cara se fode se o cara está operando com médias. Agora, se o cara utiliza um Keltner da vida, mais leitura de pivot point, o cara pode ser que se dê bem. Então, para isso, vamos pegar aqui ó, um gráfico do zero, um gráfico cru. Primeira coisa, olha lá como que as médias estão naquele dia. Todas as médias estão emboladas, juntas, o mercado está retardado, indo e voltando. Você não consegue ver qual média que está em cima e embaixo, está zoado. É um dia talvez de você usar Keltner, tá? Então o Keltner, a leitura dele é diferente da bandas de Bollinger, tá? Ele tem uma leitura um pouco diferente. Como que dá para a gente usar o Keltner? Você adiciona ele. Então canais de Keltner, né? Pode digitar Keltner aqui, ele já Keltner Channels. Você insere um Keltner e insere mais um, tá? Insere dois Keltner. E eu já vou explicar por quê. Aí você vem aqui, ó, e clica em cima dele. O padrão dele é desvio 2 e período 20 exponencial. Então você pode deixar 1, 2,5, tá? Você pode deixar 2,5. E o de baixo fica padrão, número 2 mesmo, exponencial também. Por que eu faço isso? Porque eu gosto de deixar o Keltner como uma espécie de banda superior e banda inferior. Só que não basta ser somente a banda. Eu gosto de usar um range. Um range de pressão superior e um range de pressão inferior. Tá? Deixa eu ver se tem a média de 20 aqui. A 20 não está aplicado. Vamos colocar uma média de 20 aqui. Indicador. Média. Média móvel. Inserir. 20. Ok. Ajustamos ela também para exponencial, tá? Porque ela vem como aritmética. Aí.
Beleza? Então é isso. Eu utilizo uma banda 2, desvio 2, a outra 2,5 para criar as nuvens, né, da parte superior e inferior. E a brincadeira do Keltner fica legal quando a gente coloca, por exemplo, também, né, caso a pessoa queira, um IFR. Eu gosto bastante de fazer a leitura com IFR, tá? Então você pode colocar aqui um IFR como complemento, né, da leitura. Deixa eu adicionar aqui. 9 clássico mesmo, normal. Beleza? Isso aqui vai fortalecer a tomada de decisão. Dentro dessa leitura, turma, o que eu particularmente considero como uma viradinha de chave assim na tomada de decisão do Keltner? Além das próprias divergências que acontecem dentro das próprias bandas, tá? Que é muito comum a gente ver, por exemplo, aqui assim, ó, aqui você percebe que o mercado deixou um topo e deixou outro topo na banda do Keltner. E aqui a gente percebe que o mercado está com topos menores, certo? Então aqui, quando ele entra nesse ponto, ele se torna um ponto interessante para a gente pegar uma operação de contra. Agora, Adriano, quanto de contra eu busco nesses retornos do Keltner? É importante a gente ter a leitura o seguinte, nem sempre o Keltner vai devolver da banda superior e jogar para a banda inferior, como vocês podem ver aqui, ó. Ele bateu aqui, ó, veio para 20. Bateu aqui, veio para 20. Se o cara ficasse segurando a banda inferior, só no fechamento do dia que ele acabou vindo para cá, mas não faz mais sentido. Então, uma das viradinhas de chave que vocês têm que usar quando vocês forem operar com o Keltner é justamente entender que são movimentos rápidos de retorno, porque você não vai ficar assim, você até pode esperar o candle fechar para dentro, tá? Você até pode esperar o candle fechar para dentro para você bater e colocar o stop técnico. Eu, Adriano, dentro dos estudos que eu já fiz, a minha preferência é bater a mercado no risco, coloco um stop fixo para cima e busco 100 pontos. Tá? Por que isso? Porque o mercado vai dar para vocês diversas operações dentro de um dia ruim. Só que diversas operações curtas no resultado de um dia, né, no final de um dia, obviamente vai acarretar em muitos pontos. Matheus, normalmente os gains, cara, quando você pega das bandas, né, e puxa na média, ó, aqui o mercado estava volátil, deu 270 pontos. Eu gosto de colocar no máximo 200 pontos de risco. Fica uma relação risco-retorno negativo, tá? Vai ficar um risco-retorno negativo. Só que aqui a jogada é outra. Por quê? Porque eu sempre ensino vocês a trabalhar com payoff, certo? Risco pequeno, alvo longo, a gente arregaça o mercado no meio de fazer dinheiro em uma operação boa. Foda-se as operações ruins, porque vai cobrir o resultado ruim e você fecha positivo, tá? Aqui é um cenário diferente. Aqui a gente não está buscando payoff. Aqui a gente ganha grana na taxa de acerto por conta do mercado ruim. É tipo operação mais curta. Por isso que eu falei que tem que virar uma chave psicológica, porque se o cara que opera tendência for operar Keltner e ficar com preciosismo de não, eu vou segurar, vai que vai mais, o cara vai ficar tomando na cara. Então tem que tomar cuidado com esse tipo de leitura, tá? Beleza? Uma das coisas que eu mais gosto no Keltner, e eu posso falar para vocês que para mim foi tecnicamente uma espécie de virada de chave, foi olhar 2 tempos gráficos ou 3 tempos gráficos diferentes para ver se as bandas estão no mesmo lugar. Como por exemplo, vamos fazer um filtro, tá? Só para vocês entenderem o que eu estou falando. Aqui
Cadê? Aqui o mercado entrou na banda dos 5 minutos. E aqui ele entrou na banda também dos 5 minutos. Só que quando você olha só o 5, beleza. Ok. Mas e o 2 minutos? O 2 minutos também está nesse ponto? Eu não sei se o 2 minutos está. Eu só sei que quando tem confluência de 2 com 5 na mesma região, é uma excelente operação a ser realizada. Tá? Então, por exemplo, se a gente muda aqui foi dia 30 de abril, se eu mudo para o 2 minutos, vocês percebem que o 2 minutos as bandas estavam ali também, concordam? Ou seja, a mesma região da banda do 2 foi a banda do 5. Só que observa que interessante aqui, ó. Pelo 2 minutos, se você bate no meio da banda do 2 aqui, por exemplo, o teu gain ficaria de 190 pontos. Se você bate aqui, ó, no meio da banda do 2 minutos, o teu gain ficaria 160 pontos. Aqui, ou talvez você seria estopado aqui também, né? Mas o ideal é sempre colocar a margem atrás das bandas do 5. Utiliza a região do 2 e do 5 e coloca o stop, obviamente, né, atrás da banda do 5. E alvo, Adriano, se eu estou entrando pelo 2, eu não deveria respeitar tecnicamente o 2? Cara, aí é que tá. Eu validei isso daqui e quando você pega uma entrada nas regiões do 2 e do 5, cara, existe uma enorme probabilidade de ele pagar a 20 do 5 e não a 20 só do 2. Então o cara que pega no 2 e sai na 20 do 2, esse cara normalmente está deixando grana na mesa. Tá? Então, por exemplo, aqui eu pegaria 190 pontos. Se eu tivesse operando pelo 5 e pegasse aqui a região e saísse na 20 do 5, seria 320 pontos. Então consegue perceber como você consegue otimizar o resultado fazendo a leitura dos dois time frames, só que levando para os 5 minutos. Então não vão confundir as coisas. Se você pega e você entra pelo 2 e não olha o 5, ou se você entra pelo 2, mas o 5 não chegou na banda, aí a tua leitura tem que ser pelo 2. Por exemplo, observe aqui, ó, que o mercado não pegou no Keltner, tá vendo? Do 5. Aqui o mercado não pegou no Keltner do 5. Só que se você vai para o 2 minutos, ele pegou, ó, tá vendo? Então, se você pega a leitura do 2 minutos, mas no 5 não pegou, você tem que respeitar o 2. Mas se o preço está junto dos 5 minutos, aqui é o 2, né? Se o 2 está junto lá com os 5 minutos, você pega pelo 2 ou pega pelo 5 e carrega pelo 5. Ainda mais que tem divergência. Então é mais uma confirmação para você conseguir carregar o trade um pouquinho mais. Tá? Dá para trabalhar com risco-retorno negativo? Dá, mas nem sempre vai ser negativo. Porque a gente consegue ainda criar algumas melhorias para isso. Por exemplo, a gente pode colocar pivot point. O pivot point é um estudo à parte, né? Mas se a gente coloca pivot point, pode ser que a gente potencialize isso. Porque se o preço chega no pivot point e tá com as bandas do Keltner no pivot point, cara, e aí imagina, se no pivot point tem as bandas do Keltner do 2, quando você troca o 5 também tá ali. Cara, é um baita de um trade. Então dá para você colocar isso daqui, quer ver? Ó? Cadê esse indicador? Pivô. Inserir. Ok. Vamos ver se a gente consegue encontrar alguns exemplos legais.
Vamos ver se a gente consegue encontrar alguns exemplos legais aqui, ó. Ó, a linha central do pivot point também, isso é importante, tá? Ó. Aqui, ó, por exemplo, nesse exemplo aqui, ó, do dia 2 de maio. Cara, pelo 2 minutos, o mercado pegou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui eu não vou considerar porque não teria estopado, então seria a mesma operação. 10 vezes, tá? Se a gente leva para os 5 minutos, vamos ver quantas confluências a gente teve nesse dia 2. Ó, pelos 5 minutos, pouquíssimas. Pelos 5 minutos só teria no começo do dia, aqui em cima e aqui embaixo, porque depois pelos 5 minutos não encostou, tá vendo? Quando encostou, aqui a gente já tem provavelmente alinhamento de média. Olha lá, tá vendo? Quando tem alinhamento de média, principalmente junto com o VWAP, esquece Keltner. Você vai ficar tomando stop. O segredo é pegar isso daqui, ó. VWAP, flat, média flat, movimento errático. Identificou que o mercado não tem direção, que o mercado está dentro do range do dia anterior. Consegue perceber que o mercado está dentro do range do dia anterior? Ó, aqui eu tenho uma região de máxima. Aqui a gente tem uma região de mínima. O mercado está dentro do range. Pode continuar com o Keltner. Então, o mercado estando errático, você coloca ali e pode utilizar. Aqui nesse caso, foi uma pena. Eu já encontro alguns exemplos, tá, que vai trazer isso para vocês. Mas uma das coisas também que mostra que o mercado está errático pra caramba, além das médias junto com o VWAP, é o pivot point central no meio do caminho. E o mercado picotando diversas vezes ele para cima e para baixo. Então, de novo, pelos 5 minutos daria basicamente só 2 entradas no dia. Uma entrada aqui, alvo de 300 pontos. Outra entrada aqui, alvo de 380 pontos. Para stop de 200, nesses casos, tá ok e ficaria positivo o risco-retorno. Mas, Adriano, porra, eu quero pegar confirmação. Cara, não dá para pegar confirmação pelo 5. Sinto muito. Algumas vezes você vai até conseguir. Por exemplo, vamos pegar confirmação pelo 5, levando em consideração o range médio soltando na média de 20. Daria para pegar esse cara aqui? Não dá para pegar. Por quê? Porque ele está na cara da 20. E, pessoal, de novo, isso daqui é uma leitura diferente do que a gente faz no dia a dia. Isso daqui é uma alternativa para vocês. Tá? Agora, aqui embaixo dá para pegar. Esse ponto aqui dá para pegar. Ó. Bater aqui, para buscar até a 20 dá quanto? 235 pontos. Stop de quanto? Ó, 238. Ficaria 1 para 1. Por isso que eu prefiro bater a mercado no risco quando tem a confluência dos dois time frames. Olha lá, ó, na mesma região do 5, aqui que eu mostrei para vocês, se eu jogo para o 2, olha onde que está o 2 aqui, tá vendo? Eu tenho a confirmação do 2. E o 2, mesmo que eu entre técnico na confirmação, seria 160 pontos. Para buscar a 20 do 5, daria 160 pontos para 300 e pouco de gain. Então, valeria a pena porque ficaria 2 para 1 positivo. Tá? Só que observa aqui, ó, que o 2 minutos chegou na região do topo. O 5 não tinha pego. Vale a pena bater aqui, stop atrás da banda dos 5 minutos, busca 20 do 2, ó, 380 pontos. Chegou aqui embaixo, deixou sombra, entra, coloca stop atrás, 200 pontos, busca 20 do 2, 238 pontos. Subiu, chegou aqui de novo, bate a mercado, stop de 200, alvo de 300. E você fica brincando, cara. Entrou aqui, ó, bateu aqui. Stop de 200. Adriano, mas seria estopado? Seria. Isso aqui tomaria stop de 200 pontos. Mas quantos gains já deu? 1, 2, 3, 4. Um stop de 200.
e todos os gains acima de 300. Chegou aqui, ó, entrou 170 pontos. Chegou embaixo, tem zona de pressão, está dentro do range. De novo, as médias estão laterais, a VWAP está flat? Sim, Adriano, sim. Então dá para continuar operando, porque se o mercado está lateral, ele vai ficar indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Aí, de novo, você pode usar leitura complementar de divergência. Tá? O que eu gosto muito, é quando os pivôs eles estão confluindo com as extremidades. Eu vou tentar achar aqui alguns exemplos para vocês, para que a gente consiga ilustrar isso de uma forma um pouquinho melhor, tá? Deixa eu dar um zoom out aqui, deixa eu puxar nas médias normais, porque aqui eu consigo identificar dias melhores para fazer isso. Por exemplo, aqui, ó, deixa eu ver, ó, o range de 600 pontos. Pelo 5 não. Pelo 2, ó, pelo 2 deu, mas está ruim. Porque uma das coisas que eu particularmente gosto é de pegar mercado com range mais amplo, tá? Porque o retorno a 20 se torna mais agressivo. E aí eu trabalho com risco retorno positivo. Quando o mercado ele perde volatilidade e fica num range muito curtinho, aí você vai trabalhar com risco retorno negativo. Agora, quando você utiliza mercado amplo, 700, 800 pontos de range, daí é maravilhoso, cara. Daí é gostoso de operar. Quer ver? Ó, vou tentar caçar alguns dias aqui para vocês verem. Deixa eu ver quanto que tá de range aqui. Ó, 400 pontos. 400 pontos até a metade dá, não dá nem 200 pontos, cara. Para mim não vale a pena operar assim. Tem que pegar range amplo de mercado lateral. Como eu estou no Infoot aqui, já vai aparecer algum dia legal para a gente poder mensurar. Ó. Aqui, ó, 600 pontos, 500 pontos, não considero muito. Por quê? Porque você começa a perder, payoff, né? Agora vamos pegar aqui para ver, ó, 800 pontos. Porra, 800 pontos e o mercado está num range. Valeria colocar num pivot point, num dia que o mercado está sem direção? Porque quando o mercado assim, ó, eu que gosto de chegar um pouquinho mais tarde para operar, uma das coisas que vocês falam para mim sempre, né? Fala, pô, Adriano, como que você sabe que o mercado tá ruim ou que ele vai entrar em lateralidade no dia? Porque quando eu chego, o mercado ele já está apresentando algumas características. E uma das características que eu gosto de ver é movimento em V dentro de um dia. Você pode notar, cara, quantas vezes a gente está posicionado e aí o mercado ele simplesmente ele devolve 100% na tua cara, perde mínima. Você fala, bom, agora ele vai voltar para cair. Só que não, ele devolve tudo de novo. Isso para mim já é sinal que o mercado está trolando. Se o mercado está trolando, eu só vou acreditar num pós-rompimento para cima ou num pós-rompimento para baixo para conseguir pegar uma operação boa e de tendência, operação longa, né, que pague bem. Porque enquanto o mercado não fizer essa característica, eu particularmente não opero, tá? Então, dentro disso, assim é um mercado que particularmente daria para operar. Só que 800 pontos de range, time frame menor, provavelmente não vai rolar. Você tem que usar time frame maior, tá? Então, por exemplo, se a gente joga aqui um Keltner no 2 minutos, ó, não, até que rolou, ó. Até que rolou. Ó, entrada, stop em cima, 200 pontos. Não seria estopado. Cairia, ó, 160 pontos de gain. Aqui embaixo, entrou. Aqui que eu falei para vocês, olha o pivot point central. Fazendo preço aqui, ó. Entrou, bateu. Uma pena porque estopou. Tá vendo? Ó? Estopou aqui. Chegou aqui embaixo de novo, deu um outro gatilho. Se o cara pega 200 pontos, pagaria o stop.
Subiu, chegou aqui em cima. Entrada, stop de 200 pontos, acima da máxima anterior. Retorno a 20, 200 e 300 pontos. Aqui não pegou, aqui encostou na primeira. Se o cara ainda estiver considerando o range da região do topo, o cara pode bater no risco, coloca stop de 200, de novo, retorno de 300. Aqui você fica brincando, cara, porque você pode fazer assim, se você identifica que o mercado está indo e voltando em V, você cria uma região de resistência em cima e você cria uma região de pressão embaixo. Tudo que o mercado fizer entre essas regiões, dá para pegar. Agora, isso daqui é pelo 2 minutos, né? Se a gente joga para o 5, você percebe que o 5 é mais criterioso, né? O pivot point aqui está em cima da banda. Você percebe que estopou o 2 e desceu para o 5. Aí no 5 confirmou com o 2, porque aqui embaixo pelo 2 também tem essa região do 5. Só que esse retorno do 5 deu 300 pontos. Uma das coisas também que vocês podem fazer como alternativa é, Adriano, beleza, vou fixar os meus stops sempre em 200 pontos. Ok, bateu a mercado, stop de 200 pontos, um exemplo. O gain é 300, porque você está operando pelo 5. Quando o 5 confirma e fecha para dentro da banda, você não precisa deixar o teu stop lá embaixo, não concorda? Porque a grande questão é pegar no risco. Pegar no risco. Eu gosto de, quando operar com Keltner, Gustavo, bater no meio das duas bandas, de preferência. Tá? Porque não é só porque chegou na primeira ou na segunda. Eu gosto de pegar mais ou menos na região intermediária das duas bandas. Tá? Imagina que dentro das duas bandas, superior ou inferior, imagina se tivesse uma média de 20. Nessa média de 20, né? Então, assim, o que eu disse? Quando você bate a mercado aqui e você utiliza um stop fixo de 200 pontos, quando você tem a confirmação do padrão, você não precisa continuar deixando o teu stop lá embaixo. Você pode reduzir o teu stop, cara. Aí você começa a ganhar payoff com essas operações. Mas daí você só ganha payoff quando tem confirmação. Porque daí o teu risco fica assim e o teu retorno, cara, quando paga, daí fica assim. Daí mesmo em operação ruim, você consegue ter um payoff positivo. Porque aqui paga uns 4, 5 para 1. Se você perde, cara, você vai perder quirela. Mas se você ganha, já é 300 pontos. Tá? Então, eu particularmente, eu gosto, cara, de operar, mas só se tiver com o mercado lazarento de ruim. Coloca isso na cabeça. O mercado tem que estar ruim. Se o mercado não está ruim, cara, você vai perder dinheiro. Se o mercado está ruim para a direção, você utilizar isso daqui é uma ferramenta sensacional para você fazer grana. É um complemento. Tá? Índice 2 minutos, 20 dias do mês. Exato, William. Exatamente, cara. Entendeu? Então, assim, eu gosto de utilizar e colocar isso complemento, pessoal. Vamos ver se a gente acha mais alguma coisa aqui interessante para trás. Aqui não basta só... E outra coisa que eu vou falar para vocês. A minha preferência é quando a gente tem a presença das 200 e 500, tá? A minha preferência é quando a gente tem a presença das 200 e 500 dentro dos preços. Por quê? Porque dificulta mais o mercado de desenvolver, o mercado fica trolando mais, e para quem opera com o Keltner nesses dias, a chance de fazer grana é melhor, tá? Então por isso que a minha preferência é que as 200 e 500 estejam assim, ó. Sabe naquele dia que eu abro o gráfico e eu falo assim, ó, cara, não vou operar? Que vocês me vêm fazendo muitas e muitas e muitas vezes? É justamente nesses dias que daria para utilizar o Keltner. Eu, particularmente falando, cara, eu não preciso. Porque, de novo, eu falo, eu posso operar, eu tenho repertório, mas eu não crio obrigação. Porque, cara, eu sei fazer scalp, eu sei operar com Keltner, eu sei operar direção, eu sei fazer médio para trás, mas tem coisas que eu escolho não fazer. Só que eu sei que isso daqui é uma puta ferramenta para o cara que ainda não tem esse controle que eu tenho hoje, mas que o cara
Ele fala, cara, eu preciso de uma ferramenta para me ajudar. Essa ferramenta pode ser a ferramenta que ajude o cara em dias assim. Porque o cara vem aqui, ó, fala, cara, tá uma merda, as 200 e 500 estão flat, estão cortando os preços, o Adriano já falou que vai ficar de fora, e o cara fica insistindo em operar isso, e o cara se fode pra caralho. Porque o cara vira para cima, é pullback de VWAP, compra, stop. Aí vira para baixo, agora vai, vende, stopa de novo. Aí o mercado fica passando a pistola na cara dele e ele não sabe, né, o que está acontecendo. Cara, se ele joga um Keltner na vida, ele consegue pegar operaçõezinhas selecionadas dentro da leitura lá que eu falei. Chegou no 2, está junto com 5, cara, o gain é quase certo. Por que eu estou falando é quase certo? Porque é óbvio que tem stop, né? Mesmo com a leitura das confluências que eu passei. Mas a chance de você ganhar é bem grande, tá? No 1 minuto é válido, Kennedy, a mesma coisa. Só que para 1 minuto, daí, sabe aquele range que eu falei menor? O range ali de, sei lá, 400 pontos, 400 e poucos pontos? 1 minuto é válido. Eu gosto bastante, né? De olhar aqueles dias que o mercado está com menor volatilidade, você pode descer o time frame para 1 minuto e operar esse range de menor volatilidade, que é um range mais curto. A minha preferência é pegar range amplo, porque normalmente o mercado paga mais rápido também. Ele chega esticado, volta rápido. Tipo, é trade de resposta rápida nas regiões de extremidade, tá? No 1 minuto dá para fazer, mas o meu grau de confiança está mais na confluência do 2 junto com o 5. Beleza? Adamo, de novo, cara, zona de segurança é a média de 20. Pelo menos solta uma parcial, tá? Não vou falar para você finalizar os trades sempre na média de 20, mas você precisa ser reativo nela. Porque, de novo, se você entra nos trades e finaliza na média de 20, o resultado, pelo menos o que eu validei, tá? Que eu coloquei na balança, se você finaliza na média de 20, é melhor do que se você esperar ir para outra banda. Fazendo isso, você faz trades mais curtos, ou seja, ganha menos pontos, só que você vai fazer mais trades no dia. E por que eu estou falando isso? Porque nem sempre, cara, o mercado ele vai sair de uma banda e vai para outra. Muitas vezes ele bate nessa banda, bate na 20, cai e faz um fundo menor, bate na banda, dá divergência, sobe para 20, renova fundo, dá divergência de novo, bate na banda, volta para 20. E se você tivesse esperando subir lá para outra, você teria tomado 2 stops. Entendeu? Rodolfo, o 5 ele vai dar menos operações. Se você coloca o 5 junto com o 2, o nível de confiança, na minha opinião, aumenta. Tá? O 2, cara, entenda assim, se o mercado está dentro de um range claro, entre máxima e mínima bem definida, dá para operar o 2 sim. Porque normalmente a banda do 2 não está muito longe da banda do 5. Então imagina que eu estou operando assim e jogo aqui os 5 minutos. A banda do 2 bateu aqui. A banda do 5, não, porra, aqui é sacanagem. Porra, 500 pontos não dá. Mas quando tem confluência da banda do 5 tá perto e tá dentro da banda do 2, se você quer bater na banda do 2, você joga o stop para trás da banda do 5. Desde que fique no range dos 200 pontos. Adriano, seria correto nesses casos eu aumentar um pouco mais a mão do que eu uso em dias de tendência? Alex, depende, cara. Você tem que entender que são 200 pontos iniciais. Aqui, né? No índice, eu tô falando. No bit, você tem que colocar aí uma variação, sei lá, de 0,4. Fica o dobro do que normalmente é um stop saudável. Tá? Então só cuida. Agora, se você encontrar um ponto onde tem confluência de Keltner, tem pivot point, tem retração de Fibo, porra, daí vale a pena, cara. Daí vale a pena. Beleza? Então, por exemplo, vamos pegar aqui. Imagina que a gente está pegando esse Fibogap. Tá? Região de 7,6.
Ou melhor dizendo, vamos pegar aqui. Ó, o 61 desse Fibo tá junto com o 7,6 do Fibo menor. Tá? Tá aqui. Vamos jogar o 2 para ver se o 2 está ali também. Porque aqui a gente está olhando o 5. O 2 está aqui, o 5 está aqui, é região de fundo. Então vale a pena entrar. Se o pivô point central tivesse aqui, aí eu concordo 100% com você. Aí valeria a pena socar a mão. Tem divergência? Tem divergência, porque o mercado está fazendo fundo maior no IFR e o preço está levemente negativo. Aí, nesse caso, eu concordo 100% com você. Só que daí você tem uma barreira de proteção para colocar atrás do 7,5. Então você bateria aqui, stop e iria atrás do 7,5, como margem de proteção. Isso, daí seria pela quantidade de confluência e também do range, né? Porque se você bate a mercado e coloca o stop de 200 pontos, aqui tá muito volátil nesse dia, tá vendo, cara? O mercado tá oscilando a 1.200 pontos, cara. É coisa pra caralho. E parece que tá um dia de merda, né? Parece que tá um dia lateralzinho, ruim. Só que olha isso, cara, o tamanho das operações. 1.200 pontos para cima, 1.200 pontos para baixo, para cima e para baixo. Então bateu o mercado aqui, stop de 200 pontos, ó. 200 pontos. Retorno a 20. 560 pontos. Pessoal, entendam o seguinte, o que eu tô falando aqui serve para qualquer mercado, cara. Não precisa, mas ele já falou pro americano. Cara, técnica não muda. Quando que vocês vão aprender isso? Técnica não muda. Se funciona para o índice, funciona para o dólar, para ações, para opções, para Bitcoin, para ouro, para Nasdaq, para GR40, para JP, para qualquer coisa. Gráfico é gráfico, gráfico não muda. A mesma técnica que eu ensino para uma coisa funciona para qualquer gráfico. Só que cada gráfico tem uma particularidade. Tá? Funciona para o dólar, Adriano? Funciona. Mesma coisa. Beleza? Vamos lá, deixa eu pegar mais dias para vocês. 200, 500. Aqui temos um range, de novo, muita volatilidade. Se você joga lá pro Keltner, cara, de novo, vai funcionar. Mas, cara, é muito caro daí. Ó, 300, pô, daí não dá, cara. Mas o retorno é 600 pontos. Tá vendo? Entrou na banda, 200 pontos para baixo, retorno 400 pontos. Porra, aí é muita coisa. Aí eu acho que não combina, tá? Eu acho que não vale a pena. Se o mercado está muito volátil, tira a mão, tá? Aqui, ó, aqui é um ponto legal. Por exemplo, por mais que o mercado estivesse caindo, né? Divergência, pivô point. A gente está olhando o 5. Vamos jogar o 2 para ver se funciona. Ó, o 2 minutos está aqui também. Aí, ó, aqui, ó, 360 pontos, 350 pontos. Beleza? O Gabriel falou ali, ó. Eu gosto bastante de range de 600 a 800 pontos entre topo e fundo, tá? Acho que é mais saudável de operar. Beleza? Ah, Adriano, mas quando o mercado tá assim, em range curto, ó, 500 pontos. Cara, o 2 minutos é bom. Mas o 1 minuto aqui, ó, é sensacional. Aí aqui é pros cracudos mesmo, tá? Que eu falei. Se você joga no 1 minuto, cara, ele vai dar muita entrada. Mas entrada mais curta, só que você ganha em acerto. Tá? Entrou, bateu, média de 20. Entrou, bateu, média de 20. Entrou, bateu, média de 20. E aí você vai acumulando o resultado de pouco em pouco. Mercado com pouco volume acha melhor então? Ou não muda a análise? Não muda a análise, Rodrigo. Só que nem eu falei, se o range está pequeno, eu desço o time frame. Se o range está curto, eu desço o time frame. Se o range está um pouquinho mais amplo, eu deixo entre o 2 e o 5. Porque vocês já me viram falando do pivô point do 1, né? Várias vezes na sala. Beleza?
Entendido aí, pessoal? Assim, não tem muito segredo, cara. A única coisa que, de novo, eu recomendo é não fiquem operando em dia de tendência. Se vocês verem que as médias estão direcionais, fuja de Keltner. A preferência é médias de 200 e 500 cortando os preços, tá? Dia assim dá para operar. Sem proteção também, né? Ou é assim, Marcos, que nem eu falei, dá para você proteger desde que você entenda que pelos 5 minutos confirmou para dentro. Então, digamos que você pegou lá na região do 2, o 5 confirmou e fechou para dentro da primeira banda. Teu stop estava de 200 pontos, mas você consegue puxar para o técnico, então você protege. Beleza? Isso falando de Keltner. Aí agora a gente pode pivotar um pouco o estudo e o foco para o pivot point, tá? Mas antes da gente finalizar, aqui é um ponto que eu gosto bastante, tá? Da gente pegar tipo isso aqui, ó. 61 do movimento anterior está confluindo exatamente com o pivot point central. Então o mercado voltou, caiu, chegou aqui, deu entrada, vale a pena pegar. Só que aqui a gente está olhando pelo 1 minuto, né? Vamos olhar pelo 2 para ver se fez alguma coisa aqui nessa região. Ó, o 2 já não entrou. O 5 também está longe. Pelo 1 entrou. Pelo 1 entraria. Por quê? Porque o range está curto, cara. Se o range está curto, as bandas do 5 vão ficar longe. Se o range está curto, ele vai dar uma operação nos 5 minutos, por exemplo. E às vezes nem isso. Então por isso que quando o range é curto, cara, tipo 400 pontos, dá para descer time frame, porque daí pelo time frame menor você vai conseguir pegar várias operações. Ó, pelo time frame menor, cara, é chuva de entrada que vai dar. Só que daí você tem que entender que você também vai tomar mais stop. 1 minuto ele traz isso. Os padrões óbvios stopam mais, mas também funciona. É mais valioso do que o teste da banda interna, o fechamento das bandas. Gabriel, eu não ligo, tá, para a questão do fechamento fora da banda. Eu me preocupo se ele vai voltar rápido para dentro da banda ou não, porque normalmente quando o mercado ele estoura a banda para fora, se não tem confirmação, ele pega a tendência. Então, se ele fecha para fora da banda, eu preciso de uma rejeição rápida para dentro da banda de novo. Para daí, quem sabe, eu pegar uma operação de compra no retorno. Por exemplo, fechou para fora, fechou com indecisão, não é legal. Agora, fechou para fora, fechou para dentro com força, é válido. Fechou para fora, fechou com indecisão, não adianta pegar. Fechou para fora, fechou com indecisão, não adianta pegar. Fechou para fora, fechou para dentro com força, vale a pena pegar. Você nunca sabe quanto que ele vai reverter. Por isso que eu coloco como range principal a 20 do 5. Ou do 1, ou do 2. Beleza? Entendido aí? Entre elas, Alex, eu gosto de pegar entre elas. Nessa segunda pegada aí. Cara, é que assim, aqui é pro cara que entende que tá tomando risco, cara. De novo, esse daqui é o gráfico de 1 minuto, tá, pessoal? O range é menor, vai dar mais entradas. Se você sobe por 2 minutos, você já filtra a entrada, porque não é todo trade que vai entrar na região. Por exemplo, aqui não entrou, travou no pivot point. Aqui entrou o 5. Ó, o 5 não pegaria, porque a banda está lá em cima e aqui embaixo. Então, de novo, o mais seguro é você buscar a confluência dos time frames. Os dois time frames juntos, cara, geram excelentes oportunidades. Só um time frame acho um pouquinho mais arriscado, tá?
De novo, não significa que não dê para operar, mas a preferência e segurança está em cima dos dois. Isso foi o estudo que eu fiz, tá? Que eu falo para vocês que eu já operei várias vezes e que funciona. Hoje eu não tenho necessidade de ter que ficar caçando operação. Mas, de novo, isso daqui é uma ferramenta boa para vocês que têm essa necessidade de operar todo dia. Eu não tenho mais isso. Keltner, 1000 vezes Keltner. Na minha visão, Keltner. A leitura de Bollinger é outra coisa. Bollinger vai pegar a volatilidade de mercado. Aí você vai operar lá aqueles setup lá, a boca do jacaré, aquelas porra ridícula que eles inventam. Mas enfim. Já, João, ixi, cara, pra caralho. Principalmente quando operava índice, cara. Não, cara. Isso daqui eu tô falando, cara, porque eu já coloquei meu culpa jogo. Entendeu? Eu não tô falando porque o gráfico tá parado. Eu tô falando porque eu. Cara, sempre foi assim. Eu testava a parada em conta real. Eu não sou o cara hoje em dia, e antes também, tá? Que fica só no simulador ou só testando as coisas. Cara, o meu negócio funciona mesmo? Vou colocar na conta real para testar. Antigamente, o simulador do Profit custava R$300. O módulo simulado do Profit, lá em 2016, 2017. Eu não tinha R$300, 300 e poucos reais para colocar na conta. Então, tudo que eu testei foi sempre em conta real. Então, cara, isso desde lá do meu começo. Aí ano passado, por exemplo, principalmente ano passado, que o mercado tava mais travado, estava ruim, estava desmotivado, cara, eu tinha que ficar caçando coisa para conseguir operar, porque tudo que eu ensino para vocês na mentoria, no mercado não estava dando, cara. Aí eu falei, porra, eu preciso me reinventar aqui para conseguir entregar um resultado ok. Foi daí que eu comecei a olhar algumas outras coisas, cara. Quando a lateralidade está acontecendo, qual que é a dificuldade de vocês, cara? Vocês não conseguem ver o porquê? De novo, time frame, range de time frame grande. Às vezes o mercado ele está entre pivot point, está entre média grande, está entre 200 e 500. Daí a VWAP está flat. Cara, tudo isso é indicador que o mercado está ruim, que o mercado não vai pegar direção. Beleza? Entendido aqui, pessoal? Keltner é duas bandas, uma com desvio 2 e a outra com desvio 2,5. Beleza? Uma com banda 2 e a outra com banda 2,5. Ok? Fechou? Galera, de novo, papo reto, sem enrolação, 50 minutinhos de aula. Utilizem isso daqui com moderação. De novo, não esqueçam do principal. Mercado com média alinhada, esquece. Mercado com média cruzando, cortando os preços, válido. Tá? Isso daqui é um plano B para dia ruim. Você quer operar em dia ruim? Beleza. O que é dia ruim? Você bateu o olho, abriu o gráfico naqueles dias. Abriu o gráfico hoje. Chegou um pouquinho mais tarde. O mercado já está assim, ó. É Keltner. As 200 estão cortando os preços, estão próximas dos preços, é Keltner. Tá? Ó, 200 em cima, 500 embaixo, Keltner. Beleza? Operações selecionadas, retorno ok, porque se você pega 5 operações de 200 pontos, são 1000 pontos no dia, você tirou 1000 pontos de um mercado lixo. Se você for operar no tradicional, você vai se arrebentar. Beleza? Ó, o Paulo. O Paulo já estava caçando, né, Paulo? Coisa para fazer em dia ruim, né?
Keltner tava salvando já. Cara, tipo, é opção, Isa. Assim, é repertório. Tipo, aí fica na sua mão se você vai decidir operar ou não, né? Pô, tô legal para operar, vou colocar em prática aqui e operar leve para testar. Coloca em prática. Pô, tá pegando mais confiança? Aí aumenta sua mão, vai trabalhar com a mão proporcional que você usa. Mas antes de tudo, né, testem isso. Rodem backtest, façam os estudos de vocês. Eu já fiz o meu estudo, eu já operei Keltner, eu sei que funciona. Eu sei que é uma boa opção, tá? Só tem as ponderações. Não operem em dias que o mercado tem média alinhada, isso daí é cagado. Dia assim é lindo, é sensacional. Os dias que o pessoal mais perde dinheiro é o dia que dá para fazer dinheiro com Keltner. Porque, de novo, não precisa ter um QI gigantesco, é só você olhar o posicionamento das 200 e 500 no gráfico. Tá assim, ó, reta, é Keltner. Tá? Bota o Keltner, seja feliz, vai trabalhar com extremidades e dá para fazer dinheiro, tá? Não esqueçam desse detalhe. Quanto viu o põe? Foi já só o desenho do último dia, não. Não, é que aqui, Leonardo, eu tô só colocando todos, né, para que vocês possam ver. Eu, particularmente, não gosto de deixar pivô point assim, tá? E daí eu dou um zoom out no meu gráfico, parece que eu sou um retardado, né, com um monte de linha para cima e para baixo. Eu não gosto, cara. Eu gosto de gráfico limpo. Aqui eu coloquei só para mostrar para vocês. Mas como que eu opero com pivô point? A não ser quando eu vou fazer estudo, que daí eu jogo para trás, aí eu só deixo o do dia, né? Dá para você selecionar aqui e deixar ele, cadê? Aparência, desenhar somente o último dia. Quando você faz isso, limpa todo o período e só fica do último dia selecionado, né? Aí você dá zoom no gráfico, porra, fica limpo ali, beleza. Mas eu particularmente deixo assim, né, quando eu vou operar. Lembrando que no mercado interno, mercado B3, eu uso o pivô point de duas linhas, tá? Tradicional duas linhas, ok? Tradicional duas linhas. Fechou, turma? Amanhã já vai estar lá. O índice é difícil passar de duas linhas, cara. Até pode passar, mas eu acho mais difícil passar. Agora, para mercado americano, como anda mais, daí eu vi a necessidade de colocar pelo menos três linhas, tá? Então, no americano eu uso o pivot point em três linhas. Fechou? Beleza? Vou pegar uma água aí, eu vou encerrar aqui agora. E aí a gente volta e finaliza com o pivot point, beleza? Valeu, valeu, valeu. Já volto aí.